postura de não cumprir qualquer coisa, não vir com uma agenda, mas realmente deixar o nosso coração aberto para adorar a Deus como Ele merece, com tempo, com carinho, com paixão, com liberdade, porque o Espírito de Deus quer se mover. Amém? E Ele tem muita coisa para nos dizer, tem muita coisa para nos transmitir. Nós temos que deixá-lo falar. Hoje trago o texto de Josué para vocês. Josué 1 a 9. Josué 1 a 9. Josué, capítulo 1, versículo 1 a 9. Estamos a falar, obviamente, do Velho Testamento, não é? Acho que todos sabemos. E, portanto, depois de Deuteronômio, queremos ver o que o Senhor tem aí para nos enriquecer, para nos falar através de Josué. Hoje não temos a atividade de crianças porque temos algumas ausências, nomeadamente a Inês e a família que estão doentes. E tivemos alguns problemas técnicos também que não nos permitiram preparar como gostaríamos este tempo das crianças. Portanto, se for necessário, acho que alguém já foi designado para acompanhar as crianças, mas para já acho que podemos continuar como estamos, não há grande dificuldade. A mensagem que eu trago tem como título A Confiança que Alcança Altos Patamares. A confiança que alcança altos patamares. Vamos orar mais uma vez, entregar esta mensagem nas mãos de Deus. Entreguem o vosso coração, peçam a Deus que vos fale, porque Deus fala e Deus quer falar connosco. Senhor Deus, entregamos este tempo nas tuas mãos. Estamos aqui, os que viemos, Senhor, e aqueles que nos assistem em casa, Senhor, com disposição de te ouvir, de aprender contigo, Deus, esta palavra viva que não passa, nunca passará, Senhor. Sempre será uma palavra viva e impactante, Senhor. E nós queremos ser impactados por ela. Pedimos o teu auxílio, a tua misericórdia, Senhor, nesta hora, a tua graça para que possamos receber e ser impactados por esta palavra. Peço isto no nome poderoso de Jesus. Amém. Ok, então quero falar sobre a confiança que alcança altos patamares. E a primeira coisa que eu gostava de dizer, de reconhecer, é que eu tenho a convicção de que Deus quer nos levar a todos para novos patamares e para patamares mais altos. Amém? Deus quer nos fazer crescer. Deus não nos chama para ficarmos sempre na mesma dimensão, sempre no mesmo nível, sempre a viver as mesmas coisas com Ele. Há coisas que Ele quer revelar, que Ele quer ensinar, que Ele quer mostrar. Há coisas que Ele quer nos dar que estão acima daquilo que nós já temos. São o próximo passo, a próxima etapa, correspondem ao próximo patamar que Deus tem para as nossas vidas. Mas sabem, uma coisa importante é que quando Deus tem alguma coisa que corresponde à próxima etapa, ao próximo patamar, a um crescimento que Ele quer, a uma evolução que Ele quer para a nossa vida, nós às vezes ficamos sem confiança para alcançar aquilo que Deus tem para nós. Porquê? Porque nós olhamos para a nossa realidade, para aquilo que temos, para aquilo que somos no momento, e nós perdemos confiança para esperar aquilo que Deus tem para nós e para ir alcançar aquilo que Deus tem para nós. Nós perdemos confiança. E sabem, sem confiança, nós não podemos chegar a lado nenhum. Ninguém pode chegar a lado nenhum na sua vida, em qualquer que seja o projeto ou ideia que ela quer realizar, se não tiver confiança, se não tiver certeza, se não tiver expectativa. Ok? Seja no nosso casamento, seja na área dos relacionamentos familiares, seja em qualquer projeto que Deus tem para a nossa vida, seja em qualquer outra coisa. Se nós não temos confiança, nós não vamos chegar a lado nenhum. E às vezes falta-nos confiança, como já disse, porque nós olhamos demasiado para a nossa realidade. Nós olhamos para aquilo que temos e às vezes aquilo que nós temos é muito pouco ou quase nada, não é? Nós olhamos para aquilo que possuímos e às vezes aquilo que possuímos também é muito pouco ou quase nada. E nós então perdemos confiança em relação àquilo que Deus realmente pode fazer por nós. Sabem o que é que a falta de confiança em Deus faz em relação aos altos patamares que Ele tem para nós? Uma coisa muito perigosa que a falta de confiança faz. E é aquilo que nós observamos na vida do povo de Israel, quando eles saem do Egito,
Saem do Egito, portanto, o patamar anterior da sua existência, das suas vidas. Saem do Egito e Deus quer levá-los para um outro patamar que corresponde à terra prometida. Só que, a meio do caminho, naquela trajetória que eles estavam a fazer, começa a faltar-lhes confiança. Começa a faltar-lhes segurança. E por que é que começa a faltar-lhes confiança? Não sei se vocês se lembram. Começa a faltar-lhes confiança porque eles começam a ter medo quando olham para aquilo que estava à sua volta, que era muito pouco. Realmente, no deserto, há quase nada, ou nada, não é? Portanto, no deserto não se tem nada e eles começam a perder confiança porque eles estão lá no deserto e eles não têm nada à sua volta, a não ser deserto, realmente. Começa a faltar comida, começa a faltar água e eles começam a perder a confiança por causa disso. Por outro lado, eles olham para os inimigos deles, porque mesmo no deserto, eles estão a ser perseguidos por inimigos que querem acabar com eles. Os egípcios continuam atrás deles e depois, no meio da travessia no deserto, ainda tem os amalequitas, que eram outro povo que era inimigo de Deus e do povo de Deus, e que também queria dar cabo deles. E ali estão eles. São um povo de pastores, são um povo que não está habituado à guerra, são um povo que ainda é desorganizado, não tem uma organização estrutural nem política, e estão ali indefesos, no meio do deserto, sozinhos aparentemente, com um desafio grande à frente deles, com inimigos a tentar destruí-los, e eles tinham que confiar que Deus era capaz de lhes levar do Egito, do deserto, para a próxima etapa da sua existência, que era a terra prometida. E Deus estava a prometer a eles que a terra prometida era a terra que manava leite e mel. Mas eles estão habituados a viver numa escravidão. Eles viveram na escravidão 400 anos. Deus quer que pessoas que viveram na escravidão 400 anos e que estão habituados àquela realidade da escravidão do Egito, aquela realidade de escassez, de falta de comida, de falta de condições, de escravidão, de sofrimento, Deus quer que estas pessoas sejam capazes de acreditar que vai levá-los para uma terra que mana leite e mel. E é aqui que entra a dificuldade. Quando estamos a falar de novos patamares na nossa vida, nós estamos demasiado presos à realidade do patamar em que nós nos encontramos. E estamos tão presos a isso que nós começamos a achar que é impossível. Começamos a desconfiar que seja possível que Deus traga algo de melhor na nossa vida. É assim a realidade de quem está a passar por um problema familiar há muito tempo. Está tão habituado a passar por aquilo que ele acha que não há nada melhor, nem nada melhor pode vir na sua vida. E quando Deus lhe dá uma certa perspectiva de que as coisas podem melhorar, ele tem dificuldade em acreditar porque ele não está habituado a outra realidade. Ele só conhece aquela realidade miserável em que ele se encontra. É a mesma coisa com quem está a passar por um vício, que está a lutar por um vício há muito tempo. É a mesma coisa por quem está a desenvolver alguma coisa que Deus pôs no seu coração, algum sonho, alguma ideia, alguma iniciativa, que durante muito tempo se mantém no mesmo nível e ele não está a ver aquilo subir para outro patamar. Nós ficamos dependentes da realidade em que nós estamos. É a realidade de quem está há muito tempo à procura de emprego e que não encontra emprego e ele acha difícil realmente que a sua situação possa melhorar. Porque ele não consegue ver que uma pessoa como ela, desempregada há muito tempo, possa vir a ser um trabalhador de sucesso que sobe patamares e que eventualmente até um dia se torna um chefe. Ele não consegue ver porque é uma realidade que está muito longe dele. E as realidades que estão longe, elas se alcançam por meio da fé. Por meio da confiança. Por meio da expectativa. Tem que haver fé, confiança e uma expectativa positiva para que Deus possa nos usar e através de nós levar-nos para o patamar seguinte. Só que no meio da caminhada há pessoas que desistem porque estão tão assoberbadas, estão cheias daquele pessimismo, daquela realidade que eles consideram más, que eles recuam na sua confiança e na sua expectativa em relação àquilo que Deus pode fazer nas suas vidas. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Um após outro começaram a desacreditar, a desconfiar que Deus poderia realmente levá-los para a terra prometida e que a terra prometida seria realmente melhor do que o Egito.
De tal forma que a certo ponto eles começam a dizer: Moisés, que estupidez é essa que vieste fazer ao trazer-nos por este caminho difícil? Nós queremos voltar para o Egito. Aqui não temos comida, lá tínhamos comida. Eles começam a criticar Moisés. Começam a falar mal de Moisés. Começam a pressionar Moisés por falta de confiança. E é isto que a desconfiança faz connosco. Torna-nos negativos. Tornamos-nos críticos. Começamos a criticar tudo. Começamos a falar mal de tudo e de todos. E sabem, começamos a falar mal e a ser pessimistas não em relação àquilo, não somente em relação àquilo que Deus pode fazer na nossa vida, mas qualquer pessoa que Deus levante e através de quem Deus quer fazer alguma coisa, nós começamos a criticar essa pessoa. Nós nos tornamos pessimistas. Não conseguimos acreditar que as coisas podem ser melhores. Não conseguimos acreditar que Deus realmente pode nos levar para um outro patamar. Só que tem aqui uma coisa, irmãos, que eu gostava de vos deixar, e guardem isso para toda a semana, guardem isso para toda a vida, porque eu acredito que a ideia central da mensagem que eu estou a partilhar convosco aqui: Deus não vai fazer nada com alguém que não tem confiança. Deus não vai fazer nada com alguém que não tem confiança, que não tem uma expectativa positiva, que não consegue acreditar, que não consegue esperar coisas grandes e não consegue confiar que Deus tem poder, apesar da sua realidade atual, Deus tem poder para o levar no próximo patamar. Porque Deus, Ele age pela fé. O que move o coração de Deus é a fé. Deus disse em Hebreus, no capítulo 11, Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quando Neemias estava sozinho em Judá, depois de toda aquela destruição que Judá passou, Jerusalém passou por causa da Babilônia, Neemias estava sozinho no segredo com Deus. Fez uma oração sozinho. Ele não tinha gente à volta dele. Ele não tinha uma equipa de oração. Ele não tinha uma equipa de intercessão. Ele não tinha colegas de trabalho. Nos seus recônditos do seu quarto, sozinho, Neemias orou e disse: Senhor, eu estou profundamente triste com o que está a acontecer com Jerusalém. A cidade santa não pode estar nesta condição. Senhor, ajuda-nos. Eu peço perdão pelos meus pais. Eu peço perdão pelos nossos antepassados que erraram contra ti e que permitiram que esta situação se abatesse sobre nós. Mas ele, mesmo estando sozinho, desacompanhado, ele disse: Senhor, dá-me o teu favor, porque eu vou falar com Artaxerxes, este imperador cruel. Eu vou falar com ele, Senhor, porque eu quero fazer alguma coisa. Só quem tem fé, só quem é otimista, só quem confia em Deus pode estar a ver a realidade de Jerusalém completamente queimada e destruída, estar sozinho sem ter colegas ou parceiros, e ainda assim tem coração para olhar para o futuro e acreditar que ele vai ser melhor. E não só acredita, não só sonha, como se levanta e põe-se a trabalhar sem a ajuda de ninguém. Põe-se a trabalhar. Vai falar com o rei Artaxerxes, um cruel imperador, como era digno dos imperadores daquele tempo. Com ousadia pede o favor do imperador. Vai para Jerusalém, volta da Babilônia para Jerusalém. Põe-se a construir um muro. Aos poucos, algumas pessoas começaram a juntar-se a ele. Mas no início, ele estava sozinho. Sabem porquê? Porque os seres humanos que não confiam em Deus tornam-se negativos, tornam-se críticos e observadores distantes do insucesso dos outros. Estão assim a olhar de longe. Ele acha que é possível. Ele acha que é otimista. Vamos ver quando é que ele vai bater com a cabeça. Vamos ver quando é que ela vai errar. Deixa ela neste caminho de crença e de otimismo. Ela acha que é mais otimista do que nós. Nós somos pessimistas. Deixa-o ir então deixa ir até bater a cabeça e depois vai aprender as lições. Quem não tem fé age desta forma. Quem não confia em Deus age desta forma. Está à espera da derrota dos outros. Só consegue antecipar maldades e coisas negativas. Não consegue encorajar. Não consegue estimular. Não consegue apoiar.
Não consegue fazer os outros viver os sonhos que Deus tem para ele. Porque é muito negativo. Ele habituou-se à sua realidade. Acha que Deus não consegue fazer mais nada por ele. E ele transfere isso para as vidas dos outros. Então, um homem de fé pode ser um homem desacompanhado. Sozinho. É assim. Sempre foi assim com os grandes homens de Deus. Um homem de fé, um homem que tem uma missão de Deus, pode se tornar, no meio da caminhada, ou no princípio da caminhada, pode ser um homem desacompanhado e sozinho. Quando Moisés recebeu a chamada de Deus, Moisés posicionou-se a certa altura diante desta chamada, e ele põe-se na estrada para servir, e vai falar com o faraó. Quando Moisés fala com o faraó, o povo todo, depois de algumas ameaças de faraó, o povo todo se torna negativo com Moisés. Moisés, o que é que foste fazer? Foste falar com o faraó. Agora estamos aqui, nós estávamos a trabalhar com este peso, agora aumentaram-nos o peso. Mas Moisés, o que é que estás a fazer? E assim são as pessoas negativas. As pessoas que não têm confiança. As pessoas que não esperam novos patamares de Deus, vivem eternamente no mesmo patamar. Estagnadas. Elas estagnam. Por quê? Porque elas condicionam a ação de Deus às dificuldades que elas veem à sua volta. Elas condicionam a ação de Deus. Ela diz, eu só tenho uma cadeira, o que é que eu posso fazer com isso? Eu só tenho uma casa, o que é que eu posso fazer com isso? Estamos numa crise económica, o que é que eu posso fazer? Estamos numa crise mundial, política, o que é que eu posso fazer? Arranja uma desculpa após outra desculpa e fica sentado na mesmice a vida toda. Porque tem medo de assumir riscos, porque tem medo de pisar terrenos desconhecidos, porque tem medo de enfrentar inimigos. Tem medo do que as pessoas vão dizer. Teme mais as palavras das pessoas do que as palavras de Deus. Não quer apresentar o seu plano, porque as pessoas vão dizer, fogo, plano ridículo. Isto alguma vez pode funcionar. Isto alguma vez pode dar certo. Uma coisa ridícula. Tem medo de se expor. Porque confia mais nos homens, teme mais os homens, do que o Deus Todo-Poderoso que pôs o sonho no seu coração. Então estagna. Estagna. Não está disposto a pagar o preço. Não está disposto a sofrer nada. Ele não quer sofrer nada. Quer ficar sempre no conforto. Então vive sempre no mesmo patamar. Por que eu escolhi este texto que nós vamos ver agora? Josué capítulo 1. Porque chegou um ponto em que Deus usou Moisés, o profeta Moisés e o grande líder Moisés, o tempo suficiente. Deus disse, chega, acabou a liderança de Moisés. A partir de hoje. O povo estava habituado àquele líder carismático, cheio de poder, porque Deus fez grandes coisas através de Moisés. O povo estava dependente daquele líder. Eles trataram-no muito mal, mas mesmo assim dependiam de Moisés. Para qualquer coisa iam a Moisés. Qualquer situação iam a Moisés. Qualquer desafio iam a Moisés. Não tinham autonomia, não tinham caráter, não tinham confiança em Deus. Tudo o que havia para fazer, eles iam a Moisés. Chegou a um ponto que Deus disse, a liderança de Moisés acabou. O tempo de Moisés acabou. Sabem porquê, meus caros? Vou-vos dizer uma coisa. Deus detesta que nós dependamos de alguma coisa que não seja Ele. Amém? Deus detesta que nós dependamos de alguma coisa a não ser Ele. Quando uma pessoa não dá os passos que Deus quer que ela dê, porque ela está com medo do que as pessoas vão dizer, ela está a depender das pessoas. Ela está a depender das pessoas. Quando uma pessoa não está disposta a fazer os passos que Deus quer que faça, porque está a olhar para aquilo que ela não tem, ela está a depender das circunstâncias e dos recursos. E Deus não quer dependências. Deus não quer dependências.
Por isso é bom que alguém que quer construir alguma coisa, muitas vezes é bom que comece com pouco ou com nada. Porque aí ela só depende do Senhor, do poder de Deus, da força de Deus. E Deus, na sua misericórdia, vai trazer a companhia e os recursos que essa pessoa precisa. Mas nós não deveríamos depender de ninguém. Moisés foi tirado. Deus levou Moisés. Acabou. O povo de Israel ainda não entrou na terra prometida. A promessa ainda não se concretizou. O objetivo ainda não aconteceu. Eles estão às portas da terra prometida. E quando eles chegam às portas, Deus tira Moisés. Isso parece uma contradição, não é? Era expectável que quando estivessem à porta, Deus deixasse Moisés para entrar com eles. Mas quando estão às portas, Deus leva Moisés. Já não há líder carismático. Já não há o homem que foi enfrentar Faraó. Já não há este homem carismático em quem eles confiavam e dependiam. É quase como tirar o tapete dos nossos pés. Nós às vezes experimentamos uma experiência semelhante nas nossas vidas, quando temos o nosso pai, a nossa mãe, como o garante das nossas vidas, o alicerce das nossas vidas. Quando temos o nosso colega de ministério, o nosso colega de trabalho, como o alicerce das nossas vidas. Quando temos aquele homem amigo de influência, como um alicerce nas nossas vidas. Se ele é o alicerce da tua vida, é bem possível que Deus o tire da tua experiência. Por quê? Porque Deus não quer que ele seja o alicerce da tua vida. Ele quer que seja teu parceiro, teu pai, tua mãe, teu amigo, teu esposo, tua esposa. Deus quer relacionamentos, mas Deus não quer relacionamentos de dependência. Deus não quer. Quando as pessoas se tornam uma bengala, ou quase como uma droga, para nós nos sentirmos seguros, Deus diz: eu sou o único que te pode dar segurança. Eu sou o único que te pode valer. Eu sou o único que te pode levar deste patamar para a fase seguinte. E a prova disso, Deus diz, é que eu vou fazer as mesmas coisas sem Moisés. Vou fazer as coisas que eu prometi sem Moisés. Deus pegou em Moisés e tirou Moisés. Moisés morreu. E agora está aqui este jovem líder, Josué, que era discípulo de Moisés. Aprendeu alguma coisa com o líder, com Moisés. Mas ele não é Moisés. É muito difícil substituir um líder carismático, meus caros. Muito difícil. Sobretudo um líder que esteve com o povo 40 anos. É muito difícil substituí-lo. E Josué sabia que ao liderar o povo, ele ia liderar um povo problemático. Que só sabia falar mal. Que só sabia criticar. Que não sabia acreditar. Que não sabia confiar. Josué não se esqueceu que uns tempos atrás Moisés enviou Josué mais 10 espias, ou espiões, para irem espiar a terra prometida. E quando voltaram de espiar a terra prometida, os outros todos, tirando Moisés, tirando Josué e Caleb, todos os outros estavam cheios de medo e de expectativa negativa. E estavam a dizer, não vale a pena, não vale a pena. Vimos lá gigantes, eles vão nos matar, eles vão nos esmagar. Josué não esqueceu isso. Ele sabe que é um povo incrédulo. Ele sabe que é um povo crítico. Ele sabe que é um povo maldicente. Ele sabe que é um povo casmurro e teimoso. Mas mesmo assim, Deus chega a ele e Deus vai animar Josué. Deus vai animar Josué. Como Deus te quer animar a ti hoje, nesta tarde. Deus quer te animar. Deus quer te levantar. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Olhem o verbo que Deus usa. Olhem o verbo que Deus usa. Cum. Em hebraico, cum. Em português, levanta-te, ergue-te. É uma ordem. Não é uma recomendação. Não é um pedido simpático. É uma ordem. Levanta-te.
Eu não te quero adormecido. Eu não te quero apático. Eu não te quero medroso. Eu não te quero desconfiado. Eu não te quero crítico. Eu não te quero distante. Levanta-te e entra no campo. Entra na missão. Levanta-te. Come, Josué, come. Meu servo Moisés é morto. Levanta-te. Pois agora, passa este Jordão. Deus está a falar como se fosse a tarefa mais fácil do mundo. Passar o rio Jordão. A tarefa mais fácil do mundo. Passa este Jordão. E vai para a terra que eu prometi. A terra que Deus prometeu estava cheia de outros povos, incrédulos e pagãos, que adoram deuses falsos, que sacrificam crianças como sacrifício aos deuses. Está povoada com esses povos. E Deus está a mandá-los entrar. Deus sabe que eles vão ter que entrar pelo punho, pela força, pela guerra. Não vai ser fácil. E alguns de nós achamos que, Senhor, para conquistar a nova etapa na nossa vida, os novos patamares, vai ser tranquilo e sossegado. Vai ser como uma caminhada, um passeio no centro comercial. A gente pensa que porque vem de Deus, porque o próximo patamar é prometido por Deus, vai ser como um passeio no centro comercial. Lá vamos nós e as coisas acontecem. Aleluia, glória a Deus, estou a viver maravilhas. Eles tinham que entrar no punho, porque havia lá inimigos prontos para os derrotar, para os matar, se fosse preciso. Mas o Senhor diz a Moisés, a Josué: tu e todo este povo vão para a terra que eu dou. Verbo presente, eu dou aos filhos de Israel. Eu dou. Está dado. Está dado. Não vou dar. Já dei. Já dei. O que é que falta? A concretização material daquilo que eu já dei. Eu já dei. Agora é só tu tomares posse daquilo que já dei. Nós, os cristãos, às vezes andamos a contorcer-nos por coisas, achando que o Senhor não quer dar ou que vai dar. Às vezes o Senhor já deu. Tu tens que te levantar. Come, levanta-te. Já te dei. Tens que tomar posse. Também Deus não pode fazer tudo por nós, não é? E Ele faz a promessa: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu já disse a Moisés. Ou seja, vão com confiança. E Deus aqui está a estabelecer o seguinte: Deus está a estabelecer que não são eles quem vai tomar posse de coisa alguma. Não são eles. Estamos a descobrir aqui agora o segredo da confiança de quem conhece a Deus. O segredo da confiança de quem conhece a Deus, para subir noutros patamares na sua experiência, não está nas circunstâncias, nem nos recursos que ela possui, nem nos dons e talentos que ela tem, meus caros. O segredo está em Deus. É Deus que dá. Quando Deus quer fazer alguma coisa, tu podes não ter talentos para aquilo. Se Deus quer usar-te a ti, és tu que vais concretizar aquilo. O que é que Moisés disse? Senhor, eu não sei falar. O Senhor disse: mas espera aí, Moisés, não sou eu que faço o surdo e o mudo? Mas eu não sei falar, Senhor. Deus não precisa dos teus dons. Deus não depende. É esta a ideia. Deus não é dependente das tuas. Deus não é dependente do teu currículo, meu caro. Liberta-te disso. Liberta-te desta forma mundana e humana de ver as coisas. Que eu preciso de ter um certo currículo, que eu preciso de ter isto e aquilo. Deus não depende de nada destas coisas. Ele faz o que Ele quiser, quando Ele quiser, através de quem Ele quiser. Ninguém estava à espera que Davi, o último dos filhos, não é? Da família dele, um pastor zeco que a maior parte do tempo passava aí no campo a tocar a flauta e a harpa com as ovelhas à sua volta, que fosse Davi a derrotar Golias, um filisteu gigantesco que apareceu à frente do povo. Os soldados que foram treinados a vida toda para combater estavam todos trêmulos. Por quê? Porque eles estavam a confiar no tamanho da sua espada,
no tamanho do seu escudo e na sua altura. Pois é natural que eles tenham medo, porque quando eles olham para o tamanho da sua espada, olham para o tamanho do seu escudo, a sua espada e o seu escudo são inferiores ao tamanho da espada e escudo dos filisteus. E quando eles olham para a sua altura, eles olham para Golias, Golias tem 3 vezes o tamanho deles, é natural que haja medo. Mas aparece um miúdo, como dizemos em português, um puto, do campo, vem com a sua ovelha, deixou as ovelhas assim à parte e disse, olha, vou lá ver o que é que se passa aí. Vou lá ver o que é que se passa aí. Ele olha para a situação e ele diz, mas não pode ser. Há alguma coisa aqui que não bate certo. Então este filisteu, sacana, está a ameaçar o povo do Deus Altíssimo. Como é que o povo do Deus Altíssimo está a tremer diante deste Golias? Olha a contradição. O jovem pastor foi à frente dele e ele disse... Aliás, o texto diz que ele teve que pedir autorização. Deram-lhe autorização, ele vai à frente de Golias e ele diz, oh, seu sacana, tu estás a ameaçar o Deus. Ele está a pôr a ênfase em quem? Não no seu tamanho, porque ele é pequenininho. Ele contra Golias não pode fazer nada. Mas ele não está a pôr a ênfase nisso. E é isto a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, não é? Sem fé não é possível agradar a Deus, porque é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele, o Senhor, existe. E que Ele, o Senhor, é galardoador daqueles que o buscam. A ênfase não está nos recursos nenhuns. Ele vai lá e diz, com uma pedra eu vou dar cabo de ti. E com uma pedra, essa pedra era especial. Essa pedra foi com a unção do Espírito Santo. Foi com o poder do Espírito Santo. Uma pedrinha que arrasou com aquele Golias. Ele caiu morto. E foi Davi, o baixinho, que pegou na cabeça dele e diz, olha, vencemos. Deus está a dizer aqui, eu vos tenho dado esta terra. Isso quer dizer, os vossos inimigos já estão nas minhas mãos. Não temam nada. Vão lá, eles já estão nas minhas mãos. Eu já os apanhei. É só vocês irem que eu já os apanhei. Não há nada que eles possam fazer contra vocês, porque eu já os apanhei. Por isso que o cristão não teme ninguém. O cristão, quando se põe a fazer alguma coisa, não teme ninguém. Porque antes dele chegar a algum lado, Deus já chegou. Antes dele fazer alguma coisa, Deus já fez. Já os apanhei. Desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Deus está a dizer, desta extensão a outra, a terra é vossa. Mas os seres humanos têm dificuldade em acreditar quando Deus diz uma coisa dessas. Como assim? Uma terra tão grande só para nós? Sim. Estás com dificuldade em acreditar porquê? Sou eu, Deus, que estou a dizer que é de uma extremidade à outra. Então, estás com... mas será que aquilo é mesmo para mim? Será que esta ideia é mesmo? Senhor, será? Eu? O Senhor está a dizer sim. Fui eu que te dei. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Novamente Deus volta a dizer, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás isto. Tem bom ânimo. Ou seja, não fiques aí desamparado, deprimido. Não, anima-te, homem, porque eu estou contigo. Se eu estou contigo, tens todos os motivos para te animares. Levanta-te, tem bom ânimo. Novamente, sabem, no hebraico, quando há uma expressão que se repete muito, é porque há uma grande ênfase aí. Deus está a chamar a atenção, é aí que está o centro, eventualmente, da mensagem. Novamente no versículo 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Agora, uma última coisa é que quando Deus quer nos usar, às vezes Ele põe algumas condições. Agora eu sei que esta parte nós não gostamos muito. Deus põe algumas condições. Porque Ele é Deus,
Ele tem os seus princípios. Ele definiu os seus princípios baseados no seu caráter e na sua santidade. E Ele sabe que esses princípios são o melhor para nós. Apesar de que nós muitas vezes achamos que são princípios que vêm para nos castrar, para castrar o nosso potencial, castrar a nossa alegria. Não, meus caros. É o contrário. Quando Deus estabeleceu os princípios, Ele os estabeleceu baseados no seu caráter moral, mas os estabeleceu para o teu bem. Eles são para o teu bem. Então Deus diz, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andar. Sabem o que acontece na nossa sociedade materialista, na nossa sociedade capitalista, onde a definição do sucesso e a definição de como se alcança o sucesso nada tem a ver com as definições de Deus? Sabem o que é que acontece? Os fins justificam os meios. Ou seja, o que importa são os resultados. Se eu quero vencer na vida, eu tenho que me esforçar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que acreditar, eu tenho que ir atrás dos meus sonhos, mas não importa a maneira como eu chego lá. Não importa como eu chego lá. O importante é chegar, diz o mundo. O importante é conseguir aquilo, ter sucesso. Não, Deus diz, importa a maneira como chegas lá. Importa sim, senhora. Porque para Deus a ética é muito importante. A ética vem primeiro do que os resultados para Deus. Por isso, em todas as promessas que Deus está a fazer a Josué, há só uma condição. Esforça-te em meditar a minha palavra, conhece a minha palavra, põe-na em prática. Ou seja, Deus está a dizer a Josué, Josué, se queres andar em intimidade comigo, se queres andar em intimidade comigo, para eu te abençoar, para eu te usar, para eu lutar contra os teus inimigos e derrotar Josué, tens que atentar para a minha palavra e tens que a pôr em prática. O que é que aconteceu com Davi em certos momentos do seu reinado? Davi não atentou para a palavra de Deus e nem a pôs em prática e ele sofreu derrotas. O que é que aconteceu com Saul antes de Davi? Não atentou para a palavra de Deus e sofreu derrotas. O que é que aconteceu com Salomão? Não atentou para a palavra do Senhor e sofreu derrotas. Deus preocupa-se com a ética, sim. Deus não é como um líder mundano que só se pensa nos resultados. Podes pisar em A, B, não há problema, desde que atinjas o resultado. Para Deus não é assim. A ética é importante. O respeito pela dignidade humana, a obediência aos mandamentos e aos princípios de Deus são muito importantes para Ele andar contigo, para Ele te levar para outros patamares. Então temos o dever e a responsabilidade de meditar a palavra do Senhor e de pôr em prática a palavra do Senhor nas nossas vidas. Isso só por si, viver a palavra de Deus, só por si, condiciona o sucesso que teremos com Ele. Viver a palavra de Deus, viver o Evangelho, viver as promessas de Deus. Mas infelizmente estamos numa época em que se calhar muitos de nós nem conhecem a palavra de Deus. Muitos de nós não têm o hábito de a ler continuamente, de a meditar, porque ler e meditar são diferentes. De meditar em oração, de dizer, Senhor, examina-me. Onde é que queres que eu mude? Onde é que queres que eu mude a minha conduta, Senhor? Endireita os meus caminhos. Nós não temos essa preocupação muitas vezes. Vivemos na correria do dia a dia à procura dos tais resultados. E o Senhor está a dizer, meu caro, minha cara, se tu não me amares e não puseres em prática os meus mandamentos, eu vou te amar na mesma, como teu pai, mas infelizmente não poderei andar contigo como eu poderia andar, porque estás a permanecer em caminhos que não me agradam. Que não me agradam. Jesus ensinou-nos a chave. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. E eu e o meu Pai faremos nele morada. Aquele que me ama é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Então a ética é importante. Meu encorajamento para vocês e o meu desafio
para nós é que nós permitamos ao Espírito Santo libertar-nos dos condicionalismos que nós colocamos a Deus. Condicionalismo número 1. É preciso eu ter muita gente comigo. Meu caro, minha cara, se tu estás à espera de ter muita gente contigo ao teu lado para fazer o que quer que seja, esquece, não vai funcionar. Mesmo a tua decisão de vir no domingo ao culto, às reuniões, aos encontros da igreja, não o coloques na dependência de quanta gente vai haver, quanta gente há, quanta gente vai. Não interessa. Interessa é a tua relação com Deus, vertical, e aquilo que tu estás à procura de concretizar com o Senhor. Se fulano A ou B não vai, é problema dele. É problema dele. Traça o teu caminho com aqueles que Deus permite que estejam à tua volta. Mas se Deus não permitir que tenhas ninguém, traça o teu caminho na mesma. Se aquilo é o certo a fazer, faz o certo. Não dependas de ninguém, faz o certo. Não te coloques condicionalismos de circunstância ou de recursos. O que é que tu tens nas tuas mãos? Lembram-se das palavras de Jesus para os discípulos? Quando eles chegaram a ele, disseram: Senhor, está aqui uma multidão, mas está cheia de fome. Jesus disse: deem-lhe vocês próprios de comer. O que é que vocês têm aí? Temos 5 pães e 2 peixes. Está bem? Deem-me estes 5 pães e 2 peixes. Jesus pegou naquilo, usou aquilo, orou por aquilo, abençoou aquilo, e de repente 5 pães e 2 peixes estavam a alimentar 5.000 pessoas. O que é que tu tens? É uma cadeira. Põe a cadeira à disposição de Deus. O que é que tu tens em tua casa? Estou à procura. O que é que tu tens em tua casa? O que é que tu tens na tua vida? O que é que Deus já te deu? Não fiques só concentrado naquilo que não tens. Porque se estiver sempre concentrado naquilo que não tens, vais ser uma pessoa negativa e ingrata em todos os momentos da tua vida. A falar com Deus como se nunca te tivesse dado nada. Deus já te deu muito. Faz alguma coisa com esse pouco que Ele te deu, porque se fizeres alguma coisa com esse pouco que Ele te deu, talvez Ele te coloque no muito. Não foi isto que Jesus disse na parábola dele, dos talentos? Senhor, tu me deste 2, eu sei que tu és um Senhor que é cruel, por isso enterrei estes 2. Não, Jesus disse: não foi isso que eu te disse. Eu dei-te 2, com estes 2 que eu te dei, tinhas que o multiplicar. Tens que o multiplicar. Isto é um princípio fundamental em qualquer área da vida. Qualquer área, na área familiar, na área financeira, na área da igreja, projetos de igreja, atividades de igreja, projetos, seja o que for. É um princípio fundamental. Não sejas pedinte, não sejas peças esmolas, não sejas uma pessoa que só reclama, não sejas uma pessoa que somente vê coisas negativas. Não, pega naquilo que tens e começa a fazer alguma coisa com isso. Deus vai dizer: este indivíduo é fiel. Eu dei-lhe pouco, mas ele está com esse pouco, está a multiplicar, está a fazer coisas. Então, toma mais. Porque tu sabes gerir aquilo que eu te dou. E finalmente, o encorajamento que eu vos dou. Alegrem-se com o engrandecimento do reino de Deus. Seja esse engrandecimento através de vocês ou não. Alegrem-se sempre. Encorajem, estimulem e capacitem outros para que o reino de Deus cresça através destas outras pessoas. Nós não podemos ser pessoas que, pelo seu pessimismo, impedem os outros de traçar os caminhos que Deus tem para eles. Pelo contrário, sendo cristãos, seguidores de Jesus e sendo a igreja dele, nós temos que encorajar uns aos outros para que o plano de Deus se cumpra através das vidas uns dos outros. Ser positivo. Ser positivo não é fechar os olhos às dificuldades. Não é isso que eu estou a dizer. Viver hipocritamente e politicamente correto. Não é isso que eu estou a dizer. Mas quando estás a acompanhar alguém, em vez de estar sempre com a atitude de lhe cortar as pernas, para que ela não ande, para que ela não corra, para que ela não voe, pelo contrário, a tua atitude interior é de estimular-lhe, dar-lhe mais gás para que ela corra e para que ela comece a voar. Esse é o teu objetivo. Ver aquela pessoa que hoje se calhar rasteja
daqui a uns tempos a voar. Tu queres pô-lo a voar. Se for preciso corrigir alguma coisa, é sempre com esse pensamento em mente. Olha, tem cuidado com isto que estás a fazer, mas continua. Vai. Mas só tem cuidado aqui e ali. Se calhar devias fazer aqui assim. Mas o teu objetivo é que ela voe. É que ela levante voo. É que ela levante voo. Um dos meus objetivos de vida é esse. Sabem, quando eu quero chegar um dia na presença de Jesus e poder, não eu, né? Porque são as minhas palavras, mas poder ouvir da parte do próprio Jesus: obrigado, meu servo, porque ajudaste muita gente que estava ou a rastejar ou a andar lentamente, puseste-os a correr e ajudaste que eles começassem a voar na sua vida e na sua caminhada comigo. Esse é um dos meus objetivos de vida. Ajudar outros a voar, a levantar voo e a voar. Esse é um dos objetivos. E se a igreja toda faz isso, se a Lucena estimula o Filipe estimula a Lucena estimula a André estimula a Lucena, se a Lucena estimula a Joana estimula a Lucena, se a Lucena estimula a Alice estimula a Lucena, nós vamos ter aqui um ambiente em que de repente temos toda a gente a voar, como águias. E quando toda a gente está a voar como águias, temos uma igreja forte, viva. Mas é preciso acreditar, é preciso ter fé, é preciso não olhar tanto para o presente, é preciso não ficar preso a... Temos 5 cadeiras vazias, 6 cadeiras vazias. Não. Foca-te em Jesus, foca-te em encorajar os outros, foca-te a cumprir a sua palavra, faz o que tens a fazer com o pouco que Ele te dá, deixa os resultados com Ele. Talvez daqui a uns dias verás as cadeiras cheias, porque fizeste isso. Amém? Glória a Deus. Deus esteja louvado por isso. Fiquem com este encorajamento. Aqueles que estão lá em casa também, sejam encorajados com a palavra de Deus. O Senhor quer vos abençoar. O Senhor quer nos fazer a todos voar e traçar novos caminhos. Deus tem coisas novas para as nossas vidas. Deus quer nos levar para novos patamares.